Em uma noite qualquer, o nosso protagonista, Juzo Ogami, um assassino lendário, caminha enquanto conversa ao telefone. Ele avisa que já está chegando. Do outro lado da linha, alguém fala que não sabe sobre os detalhes, mas só tem um ou dois caras fazendo a escolta, então vai ser moleza. Ele pergunta se tem certeza, e seu contato responde que sim. Acabou de receber a informação, mas pode confiar. Ogami responde que está bem e já pede para acionar a divisão de limpeza. Após chegar ao local, ele usa um cartão para ter acesso à porta. No corredor, ele consegue escutar algumas vozes. Ao entrar no salão, ele se depara com diversos bandidos. Um deles pergunta quem é ele, mas Ogami ignora. O rapaz pergunta qual é a dele, e novamente não tem resposta. Enquanto isso, Ogami pega um cigarro. O rapaz irritado saca uma arma, perguntando pela segunda vez quem é ele. Ogami pergunta se ele tem fogo. Com facilidade, ele consegue pegar a arma da mão do rapaz, atirando nele. Em seguida, ele derruba mais 3 deles e atira na luz. Um dos bandidos se esconde e, sussurrando, questiona o que ele quer. Sem que perceba, Ogami ao seu lado diz que é óbvio: eliminar os malfeitores. Um dos bandidos consegue sair da sala. Com uma mala, ele foge, gritando que Ogami é apenas um assassino que mata por dinheiro. Ogami dá uma rasteira nele e responde que não mata qualquer um, mata apenas malfeitores. O bandido até tenta atirar nele, mas toma um socão e sai voando. Enquanto seu colega Kotatsu tenta abrir a maleta roubada, ele acha incrível que Ogami conseguiu derrubar 25 caras. Ogami lembra que ele tinha informado que só havia no máximo 2 caras fazendo a escolta. Kotatsu pede desculpas e cita que deu tudo certo, como o esperado do assassino lendário. Ogami responde que se ele falar sim de novo, a parceria deles já era. Ele responde que vai tomar cuidado e consegue abrir a maleta. Após ver o conteúdo, Ogami cita que é apenas uma colmeia. Em seguida, Kotatsu pede uma carona. Após chegar ao seu prédio, uma criança esbarra em Ogami. O garoto se desculpa, mas após ver o seu rosto ele se assusta e sai correndo. Ogami cita que não tem jeito com crianças, não faz ideia de como lidar com elas. Talvez se fosse um pouco melhor nisso, quem sabe ele ainda tivesse seu casamento e sua filha. Até hoje ele não entende o que poderia ter feito de melhor para mantê-los. De fato, ele não sabe o que dizer. Tudo que ele sabe é sobre seu trabalho, e cita que é bom no que faz, mas não faz por prazer. Enfim, sua vida é chata. Enquanto isso, Kotatsu avisa que vai deixar as chaves na mesa e vai ao banheiro. Ogami pede para ele aproveitar e fazer uma faxina. É quando uma vespa gruda em seu pescoço. Após sentir uma dor absurda, ele a mata. Após vê-la, ele diz que nunca viu uma dessa espécie. Em seguida, seu batimento cardíaco acelera e ele desmaia. Ao fundo, seu colega grita para ele aguentar firme. Um tempo depois, ele acorda. Eri, uma companheira da organização, explica que ele está em seu laboratório e precisa fazer algumas perguntas. Ela pergunta o nome dele e onde ele trabalha. Ele responde que seu nome é Juzo Ogami e trabalha no sindicato de assassinos Zo. Eri pergunta se ele sabe quem ela é. Ele responde que ela é Eri Onibuchi, chefe do departamento científico da Zo, e sua ex-esposa. Ela levanta e diz que a memória dele está intacta e os sinais vitais estão estáveis também. Mas ele está diferente, e por isso ficou preocupada. Tudo indica que foi o veneno da vespa. Ela lhe dá um espelho e explica que eles descobriram isso só depois da missão, mas o alvo dele era uma empresa que pesquisa manipulação de genes orgânicos, ou seja, aquela vespa não era comum. Ao se ver no espelho, ele fica assustado e pergunta se tem como reverter. Eri responde que não sabe. Ele pede para ela dar um jeito, já que ela é a maior gênia do sindicato. Ela responde que isso não é algo tão fácil de analisar e ele vai ter que ser observado por um tempo. Ela pede para ele se afastar por um tempo. Ogami responde que não pode folgar, tem empréstimo da casa, do carro e pensão para pagar. Ele cita que ela está trabalhando, então tudo bem, e o chefe também já foi avisado. De repente o celular toca. É seu patrão. Após atender, ele pergunta se é Ogami quem está falando. Ele responde que sim, apesar de sua voz estar fina. O chefe fala que dessa vez ele entrou em uma enrascada. Ogami fala que está tudo bem e que está pronto para trabalhar. O superior responde que já imaginou que ele diria isso, e já tem o serviço perfeito para ele. Ele quer que Ogami vá para a escola. Ele explica que, no ano que vem, pretende matricular sua filha em uma escola do Fundamental 2, e quer que Ogami se infiltre e investigue essa escola. Ogami grita, chamando-o de pai coruja, e diz que achou que era um serviço de verdade, mas ele só quer saber como é a escola que a sua filha vai frequentar. Ele pergunta qual é o problema e lembra que Ogami não terminou o Fundamental. Ele responde que nem quer. O chefe ri e diz que talvez ele seja mesmo um pai coruja, porém é um trabalho e vai pagar muito bem. Um tempo depois, após colocar o uniforme da escola, Kotatsu diz que ficou ótimo nele. Ogami fala que parece até um cosplay e pergunta qual é a dos óculos. Kotatsu responde que tem uma câmera e um headset embutidos. Apesar da aparência, ele ainda é um velho antiquado, e por isso ele vai ajudar em tempo real. Ogami responde que ele tem razão, mas não precisa ser tão direto assim. Em outro momento, Ogami diz que não sabe lidar com crianças, e agora vai ter que ir para a escola, mas precisa de dinheiro e não tem outra opção.
No salão da escola, o diretor dá as boas-vindas aos novos estudantes do colégio Rika. Já na sala de aula, o professor chama Ogami para se apresentar. Ele diz que seu nome é Juzo Ogami e que é um prazer. Uma das garotas cita que ele é esquisito. Kotatsu fala que foi horrível e que se enturmar é parte do trabalho. Ele pede desculpas aos colegas, fala que vai falar mais um pouco e cita que não tem nenhum hobby e é muito bom em atirar. Seus colegas não entendem nada, perguntando se é com armas de verdade. Mas ele diz que é com réplicas, tudo de mentira. Um dos alunos cita que ele é mesmo lerdão e esquisito. Após o fim da aula, ele agradece por ter terminado e cita que com esse primeiro dia as coisas não estão indo nada bem. É quando a garota de antes o empurra. Ela fala foi mal, chamando-o de otaku. Sua amiga brinca que ela vai tomar um tiro dele. Kotatsu no fone diz que pode apagar elas para ele. Ogami diz que está tudo bem. Mais tarde em casa, Kotatsu preparou um omelete com arroz e diz que ele pode se servir. Ogami pergunta por que ele está em sua casa fazendo comida. Em seguida, fala que está muito bom. Kotatsu responde que se não fizer isso, Ogami só vai comer lamen cheio de alho. E se for para a escola fedendo a alho, eles irão excluí-lo na hora. E deixa claro que a apresentação dele foi horrível, um desastre. E ao mesmo tempo que ele esconde sua identidade, precisa também evitar confusões que possam levar a sua suspensão ou expulsão. E, caso ele não possa ir à escola, não vai receber a sua grana. No dia seguinte, o professor avisa que vai começar a explicar a matéria. Caso não entendam, é só levantar a mão. Ogami explica que quando era criança, o sindicato o acolheu e treinou. Logo cedo ele já havia feito sua estreia. E mesmo assim, os estudos nunca lhe fizeram falta. Ele cita que já teve uma vida completa. Casou, teve uma filha, divorciou. Estudar agora já não tem sentido. O professor avisa que vai começar com os números positivos e negativos. De repente ele fica paralisado. Logo em seguida começa a copiar. Ele sempre achou que os números eram algo que só aumentava, mas não sabia da existência dos números negativos, achando isso incrível. Depois de encerrar a aula, o professor pede que eles revisem e façam a lição de casa. Em sua cadeira, Ogami está emocionado, chorando e diz que estudar é tão divertido. Aprendeu tantas coisas e conseguiu entender melhor as coisas que já sabia. Até hoje ele só executava o seu trabalho sem pensar em nada. Agora, cada coisa que ele aprende lhe satisfaz mais do que o uísque que ele tomava depois de terminar um trabalho. De noite, Kotatsu bate em seu quarto, avisando que a janta está pronta. Ao vê-lo estudando, ele pergunta o que deu nele. Ogami responde que está meio encrencado e diz que estudar na escola é divertido pra caramba. Kotatsu não entende o que tem de encrenca nisso. Ogami conta que já terminou as revisões, o dever de casa e já está adiantando a aula de amanhã. Enquanto jantam, o jornal local avisa que um homem mascarado invadiu outra escola em plena luz do dia. No dia seguinte, um rapaz todo disfarçado está na frente de seu colégio. Já no encerramento da aula, Ogami fala que estudar hoje também foi muito divertido. Nos estudos sociais, lembrou de ter visto os locais enquanto trabalhava, e ligar a matéria às suas experiências pessoais é melhor ainda. No pátio da escola, ele fala que apesar de ser divertido, ele ainda não sabe lidar com pirralhos. Uma gritaria começa. Kotatsu pergunta o que é isso. O guarda avisa para eles ficarem na escola. É quando um homem mascarado dá uma voadora no guarda. Ele sai correndo dando risada. Sua colega de sala diz que é uma comédia e começa a filmar. Sua companheira diz que ele está vindo na direção delas. Depois de deixá-las assustadas, o rapaz fala que já se decidiu e vai mostrar tudo a elas. A garota grita que nem pensar, pois a polícia vai prendê-lo. Ele dá risada e diz que tá tudo bem, pois consegue fugir e mesmo se o pegarem, já está pronto para isso e não se importa se tudo acabar ali. Ogami pergunta qual é a daquele cara. Kotatsu lembra que aquelas duas estavam enchendo seu saco e que ele não tem obrigação de salvar ninguém, e no fim das contas eles não vão morrer mesmo. Ogami responde que ele tem razão, mas acontece que elas têm a mesma idade de sua filha. Além disso, não tem esse negócio de ter ou não obrigação de salvar alguém. É algo tão mesquinho que pouco lhe importa. Kotatsu alerta que ninguém pode descobrir quem ele é. Ele responde que já está ciente. Ele derruba um giz do colega ao lado para distraí-lo. Em seguida, pega a caixa de giz e arremessa na direção do rapaz, atirando nela. Ele faz uma cortina de fumaça usando o giz. Ao se aproximar e armar um soco, o mascarado pergunta quem é ele. Em seguida, leva um soco no estômago, mas se mantém de pé. Ogami cita que, apesar de tudo, ainda é uma criança e não tem força o suficiente. O homem pega uma bomba de sua cueca e diz que vai explodir tudo com ele. Mas Ogami dá um chute certeiro. Usando o livro, ele bate na bomba arremessando-a para o alto e diz que já chega de brincadeira, atirando na bomba. Após isso, as garotas perguntam se foi ele quem a salvou. Ele disfarça e diz que não sabe de nada, que foi outro cara que estava passando, que ele é apenas o estudante normal do fundamental. Ele se despede e sai caminhando. Todos os alunos perguntam por que ele está no chão. Já de noite, no jornal, a notícia dada é que o próprio criminoso fabricou uma bomba, e não se sabe ainda quem salvou os estudantes. A filha de Eri fala que é assustador essas coisas acontecerem de verdade. Enquanto isso, na escola, os alunos propõem criar um grupo da sala em uma rede social. Todos passam o número, e o garoto diz que falta apenas o de Ogami, mas fala para deixar pra lá, dizendo que ele não deve curtir essas coisas.
Em pensamentos, Ogami diz que é melhor assim. Mas uma das garotas fala que não precisa excluí-lo sem perguntar antes. Eles respondem que tudo bem. As duas meninas que ele salvou perguntam se ele quer participar do grupo. Elas falam que não sabem como, mas agradecem por ter ajudado no incidente anterior. Em pensamentos, ele fala que não liga muito para grupos e responde que pode ser. Mais tarde, em sua casa, ele fica assustado com o ritmo da conversa no grupo e fala que não dá para acompanhar, chegando à conclusão de que ser adolescente é muito difícil. Kotatsu fala que os tiozões digitam devagar pra caramba. Em seguida, pergunta a Ogami se ele quer fumar. Ele responde que parou. Na verdade, o seu corpo atual não se dá bem com álcool e nem cigarro. Em pensamentos, ele cita que se sente melhor agora do que depois de terminar um assassinato. Feliz, ele promete se esforçar mais. Em seguida, Eri liga pra ele e explica que a vespa que o picou é uma vespa artificial, que não existe na natureza. Ela foi criada pela farmacêutica Mitsuoka, uma empresa que cresceu nos últimos 10 anos e hoje é a segunda maior do Japão. Coincidentemente, a filha do presidente dessa empresa está na mesma turma que ele no colégio. Caso ele consiga contato com ela, talvez seja possível obter algumas informações importantes. Seu nome é Norin Mitsuoka. Mais tarde, Kotatsu fala que o mais incrível não é o fato de um assassino lendário voltar a ser criança, mas sim ele estar viciado em estudar. Ogami responde que estudar é divertido. Enquanto mexe em seu armário, Takada e sua amiga dão bom dia a ele. Ele responde de forma esquisita, e elas citam que o sorriso dele é asqueroso. Enquanto sobe as escadas, Takada diz que ele pode participar mais da conversa do grupo. Ele responde que vai tentar, e consigo mesmo diz que realmente não leva jeito para lidar com crianças. Na aula de educação física, todos os garotos estão olhando Norin. Após uma corrida, todos citam que ela é muito rápida, mas ela não gosta dos olhares dos garotos. Já na sala de aula, ele se lembra da ideia de Eri para tentar se aproximar de Norin e conseguir informações. Ele diz que não tem escolhas e se quiser voltar ao normal, precisa tentar conversar com ela e conseguir informações, já que ela é a atual herdeira da farmacêutica. Ele se levanta e a cumprimenta, perguntando se ela tem um tempinho. Que nojo, responde ela e diz que se ele não tiver um recado é para sumir da frente dela. Abalado, ele diz que não é nada e sai. No corredor, desolado, ele cai no chão, dizendo que sente dor. A pior coisa que um jovem pode falar para um tiozão é a frase "que nojo", ainda mais quando é dita com ódio e sem filtros. Takada e sua amiga o encontram no chão e perguntam o que ele está fazendo. Após contar o ocorrido, elas explicam que Norin odeia homens de verdade. Ela é boa nos estudos, nos esportes, além de ser rica, é alta e tem beleza de modelo. Nem parece que acabou de sair do 5º ano. Por isso, vários garotos já se declararam pra ela e ela dá o fora em todos sem pensar 2 vezes. Por esse motivo, ela não se mistura muito com as outras meninas. Enquanto volta pra casa, ele fala a Kotatsu que não vai rolar. Não dá pra se aproximar dela. Só de ser homem já é impossível. E é pior ainda por ele ser um tiozão por dentro. Kotatsu concorda. Ao ver um restaurante e sua barriga roncar, ele decide comer um lamen e cita que é a primeira vez que vem para esses lados. Kotatsu fala para ele não se entupir de alho. Ao entrar, a atendente dá as boas-vindas. É quando ele percebe que é Norin, deixando ambos em pânico. Após se sentar, ela entrega um copo de água e pergunta qual é o pedido. Ele pede um lamen com ovo marinado. Em pânico, ele não entende o que está acontecendo ali e se questiona o porquê de uma herdeira rica estar trabalhando ali. Na verdade, nem idade para trabalhar ela tem. Após receber o lamen, ele cita que não vê nada demais no prato, mas está com fome. Ao experimentar, ele fica encantado com o sabor, dizendo que tudo combina perfeitamente. É quando Mitsuoka pede que ele vá aos fundos depois que fecharem o restaurante. Já de noite, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ogami responde que mora perto. Ela cita que jamais imaginou alguém da escola ali perto, já que a estação é longe e não tem nada nessa região. Ela implora para ele não contar ninguém da escola. Ele responde que está tudo bem. Enquanto volta para casa, ele pergunta se ela sempre vai embora sozinha. Ela responde que sim e o porquê da pergunta. Ogami fala que ela é bem rica e não tem ninguém para levá-la embora. Mitsuoka explica que não gosta disso. O restaurante é de seu tio. Ela trabalha lá apenas para ajudar e não precisa do salário. Por quê? Pergunta Ogami. Ela responde que tem ciência que é rica, que é atraente e que é privilegiada. Sua família até lhe apresenta pessoas que poderiam ser bons maridos no futuro, mesmo sendo criança, mas ela nunca gostou dos elogios dos homens. Sempre achou repugnante. E agora no Fundamental 2 até garotos começaram a olhar da mesma forma. Ogami entende o motivo dela odiar os homens. Ela fala que é por isso que quer ter seu próprio restaurante de lamen. Ela detesta os costumes antiquados da sua família, que mulheres devem se casar e virar donas de casa, e por isso quer viver apenas dependendo de si mesma, herdando o sabor do lamen do seu tio. Mitsuoka conta que seu tio também abriu o restaurante porque não queria lidar com gente rica, e lembra que, sempre que ela ficava triste, ele lhe dava um lamen sem dizer nada, e o lamen que ele fazia sempre era muito gostoso. Ela cita que sente a mesma energia de seu tio em Ogami. Em pensamentos, ele diz que é porque também é um tiozão. Ogami diz que ela deve fazer apenas o que quer,
Os filhos não têm obrigação alguma de viver como os pais querem, e cita que realmente o lamen estava uma delícia, principalmente o caldo. Alegre, ela fala que também acha o caldo delicioso e que ajudou no preparo do caldo hoje, e ouvir isso a deixou muito feliz. Mais tarde ele explica que vai pelo outro lado. Antes que se esqueça, ela avisa para ele não achar que isso tudo é motivo para ele conversar com ela na escola. Ele entende e cita que ela voltou a odiar homens. De repente, ela é sequestrada por um carro preto. Ele pergunta como isso foi acontecer do nada. Kotatsu avisa que já está na cola dele. Conseguiu pegar a placa, mas parece ser falsa. Ogami pergunta a Kotatsu se ele colocou a bala com GPS na sua bolsa e pede para preparar o aplicativo para receber o sinal. Enquanto eles sobem em uma torre, Kotatsu fala que é impossível acertar. A bala é feita para 1 km e está muito longe. Ogami fala que já sabe. Pergunta a Kotatsu quantos anos ele acha que tem de carreira. Ao mirar no carro, Kotatsu fala que ele não vai acertar assim. Ogami fala para ele ficar em silêncio e observar a experiência de um veterano. Ele levanta a mira e atira, acertando o carro. Kotatsu pergunta como ele fez isso. Enquanto desce, ele fala que só pôde comer um lamen daquele restaurante e não pode se dar ao luxo de perder a herdeira daquele sabor sublime. Após chegar a um prédio abandonado, Kotatsu avisa que esse é o local. Os sequestradores retiram o saco de sua cabeça. Um deles fala que está tudo bem se ela se comportar, ninguém vai machucá-la. O outro diz que ela é uma gracinha e nem parece que é do fundamental. Ela grita, chamando-o de nojento. É quando um homem chega chutando a cara dele e pede desculpas pela grosseria dele. Em seguida, ele pergunta se ela sabe algo sobre a nova droga que a empresa de seu pai criou e se é ela quem está guardando o segredo dele. Ela responde que não sabe de nada do que ele está falando. Ele avisa para ela não se fazer de boba, pois sabe que o segredo está com ela. Novamente, Mitsuoka fala que não sabe de nada. Para começar, nunca soube de nada do trabalho de seu pai. Ele pergunta se ela tem certeza disso e cita que foi ao restaurante de seu tio no dia anterior. Achou a comida horrível e o local sujo. Portanto, ele estaria fazendo um favor acabando com aquele local. Desesperada, ela fala que seu tio não tem nada a ver com isso tudo. Ele responde que se ela falar o que sabe, talvez a raiva dele acabe passando. É quando Ogami aparece em sua frente, dando um tiro, e cita que é impossível achar aquele lamen horrível. Quando ela vai se virar, ele coloca uma bolsa em sua cabeça. Kotatsu fala que ela não pode descobrir quem ele é. Os sequestradores perguntam quem ele é, chamando-o de pirralho. Ogami responde que é mais velho que eles e antes de acabar com eles, vai dar 2 conselhos, como um bom veterano. Primeiro, nunca digam que um prato que fizeram pra vocês é horrível. Quando ele vai dar o segundo, o cara interrompe dizendo que isso não é brincadeira de criança. Ogami diz que não quer dar mais de 2 conselhos e derruba os 3. Ele explica que são apenas balas de borracha e não quer matar gente fora do seu trabalho. Kotatsu avisa que tem mais capangas chegando e que talvez seja impossível fugir levando-a. Ele pega um carrinho e pede para ela ficar quieta só um pouco. Com o carrinho ele atropela e chuta um dos capangas que estava na porta. Ao sair da sala tem mais 2. Ele pede desculpas a Mitsuoka, deita o carrinho para usar como escudo e facilmente ele derrota os 2. Enquanto corre ela diz que está passando mal. Após lidar com todos os bandidos, Kotatsu fala que ele conseguiu mesmo encontrar um jeito de escapar. É quando o primeiro sequestrador surge com o carro dizendo que não quer saber de mais nada. Ogami tenta atirar, mas o carro é blindado. Ele pede licença empurrando Mitsuoka. Em seguida, ele usa o carrinho para fazer o carro capotar e diz que o segundo conselho é que homens que não conseguem ser gentis com mulheres são todos uns lixos. Após isso, ele pede para Mitsuoka respirar fundo, fazendo ela desmaiar com um gás. Ele diz que sente falta de algo e lembra que deixou seu livro dentro do prédio. No dia seguinte, Mitsuoka acorda assustada e se pergunta se foi tudo um sonho. Ela sente uma dor no pulso e, ao ver as marcas, percebe que foi tudo real e cita que a voz de quem a salvou era familiar. Já na escola, ela chama Ogami e pergunta se foi ele. Ele responde que não entendeu e pergunta se ela está falando sobre o que aconteceu no restaurante. Ela diz para ele falar baixo. Ele diz que vai guardar o segredo, mas em troca quer ir lá de vez em quando para comer o lamen e que o próximo lamen fosse de graça. Ela responde que ele pediu 2 coisas, mas está tudo certo. No dia seguinte, na sala de aula, Ogami entra em desespero, dizendo que não está entendendo a nova matéria. Já de noite, ele pergunta se Kotatsu é bom em matemática, e ele responde que nem um pouco. Ogami liga para Eri e pede ajuda. Ela responde que realmente fica difícil, mas não tem tempo para ensinar ele, já que está cuidando de casa, trabalhando e procurando a cura dele. Ele pede desculpas, mas precisa muito da ajuda. Ela fala para ele perguntar para o professor, afinal para isso que servem as escolas, e desliga em seguida. No dia seguinte, ele fala que as coisas só estão piorando. O professor continua a matéria antes de ele entender. Um aluno pergunta se ele está procurando algo. Ele o reconhece e pergunta se ele não é Ogami. Em pensamentos, Ogami lembra de ter visto ele em sua sala, mas não lembra o seu nome. Shiraishi Ryo, responde ele. Após explicar o que estava acontecendo, Ryo diz que isso é um problema que pode vir lá de trás. Talvez ele deva estar confuso porque não lembra dos cálculos e fórmulas do Fundamental 1. Ogami lembra que só fazia arte naquela época. Ryo diz que tem uma ideia.
Ele explica que frequenta muito a biblioteca e pergunta se Ogami não quer estudar junto dele. Após muitos estudos com Ryo, Ogami consegue finalmente entender e tirar nota máxima na prova. Ao agradecer a Ryo, seu colega diz que não foi nada e que ele só se esforçou para revisar o básico. Emocionado, ele diz que está muito feliz e chama Ryo de mestre. Ele diz que não sabe como agradecer e pede para deixar ele pagar uma gelada. Ryo responde que ele parece um tiozão. Mais tarde, em um restaurante, enquanto eles estão parados escolhendo um lugar para sentar, um homem distraído esbarra em Ryo e derrama café em seu notebook. Pede desculpas, mas o rapaz diz para ele prestar atenção e olhar por onde anda. Olhando a situação, Ogami diz que achou um lugar. Murmurando, o rapaz diz que a vidinha deles é muito boa indo para um restaurante depois da escola, e que são apenas sanguessugas dos pais. Ogami elogia Ryo e diz que enquanto ensinava, ao mesmo tempo ele estudava o mesmo ou até mais que Ogami, e pergunta o que ele está almejando estudando assim. Ryo pede para ele manter segredo, mas seu desejo é ser médico. Ogami pergunta qual é o problema dos colegas saberem disso. Enquanto isso, o rapaz atrás dele está ouvindo a conversa. Ryo responde que tem vergonha. Quando era pequeno, sua mãe faleceu por uma doença, e como seu pai não era presente, quem cuidava dele era sua avó. Hoje em dia ela não está bem de saúde, por isso ele quer que pessoas como a sua avó e sua mãe vivam mais. Então, quer virar médico. Ogami se emociona novamente e diz que ele na verdade é um grão-mestre. Ryo pede para ele parar com isso, mas ele responde que está emocionado de verdade. Ryo pergunta o que deu nele. Em pensamentos, Ogami cita que disse apenas o que pensou, e que ele não se dava bem com as crianças porque ele não entendia que elas são pessoas como quaisquer outras, e no caso do Ryo, ele é alguém muito mais admirável do que si mesmo. O rapaz que estava escutando a conversa começa a rir, conta que estava ouvindo já faz um tempo e diz que o sonho do Ryo em ser médico é perda de tempo. Apenas idiotas querem ser. E fala que pela maneira que eles conversam, não sabem nada de como é a realidade. Ogami fala que pode resolver isso com um soco. Ryo diz que não precisa de violência. O rapaz fala que se ele tá preso em matéria do 7º ano, é porque ele é burro pra caramba, e isso só o deixa parecendo mais um idiota. Ryo perde a paciência. Ele se levanta, agradece o conselho e diz que já é o suficiente. O cara recua e diz que está falando isso pelo bem dele, mas Ryo interrompe, dizendo que as coisas que o homem falou não tem nada a ver com o motivo de ele querer ser médico. E acima de tudo, ainda que ele esteja certo, não é correto chamar alguém de idiota só porque ele não tem a mesma opinião. E por isso não quero alguém assim rindo dos esforços dele e de seu amigo. O rapaz aumenta o tom de voz, mas os outros no local começam a falar que já deu e que ele está fazendo um escarcéu. Os outros mandam ele cuidar da sua vida, chamando-o de asqueroso. O cara chama todos de panacas e sai envergonhado da loja. Enquanto voltam para casa, Ogami diz a Ryo que ele sabe se defender bem e ficou bem impressionado. Ele responde que foi só no calor do momento. É quando o rapaz de antes vira a esquina em uma bicicleta elétrica, e Ogami percebe. Enquanto pedala em alta velocidade, o rapaz diz que os pirralhos irão pagar pela vergonha que ele passou. Ele fala que quando passar ao lado vai usar seu chute letal para derrubar eles no rio, mas Ogami já prevê isso. Kotatsu avisa que ele está se aproximando, mas Ogami diz que já percebeu e que vai ensinar uma lição a ele. Ogami arremessa um compasso, travando a roda da bicicleta, fazendo o cara voar. Ogami diz para ele esfriar a cabeça. Ao pegar seu notebook, Ogami arremessa para ele e fala para não esquecer do seu valioso computador. Ryo pergunta se alguma coisa caiu no rio, e Ogami responde que não viu. Enquanto dorme, Ogami sonha com sua filha. No momento em que ele vai dar atenção a ela, seu telefone do trabalho toca, fazendo-o ignorá-la. Ao acordar, Kotatsu abre a porta de seu quarto e fala que está uma bagunça. Enquanto limpa a sala, ele fala que a casa toda está imunda, e Ogami responde que não chamou a faxineira. Kotatsu pergunta por que ele mesmo não limpa a própria casa, mas Ogami responde que nunca fez isso na vida, e que homem não faz esse tipo de coisa. Kotatsu fica sem acreditar, diz que agora ele passou dos limites e pergunta em que século ele acha que está, falando para ele atualizar os seus valores. Ao chegar na escola, Ogami diz que tinha esquecido, mas hoje começam os clubes. Kotatsu pergunta se ele já decidiu em qual entrar. Ele responde que qualquer um que não seja de esporte, para não chamar a atenção. Enquanto conversa com Ryo, Ogami pergunta em qual clube ele vai se inscrever. Ele responde que pensou em entrar no de Kendo e explica que já praticava antes e quer tentar fazer junto com os estudos. E quanto ao seu? Pergunta Ryo. Ogami explica que quer entrar em um que não seja de esporte. Ryo pergunta se o negócio dele é clube cultural e cita que tem vários. Ogami cita que tem até clube de economia doméstica. Ryo explica que lá tem culinária, costura, lavagem de roupa e até limpeza. Ogami aposta que só tem meninas lá. É quando uma voz pergunta o que foi isso e que não pode ignorar o que ele acabou de dizer. Ryo a chama de irmã e Ogami pergunta se ela é a irmã do mestre. Ela responde que sim, e também é a presidente do clube de economia doméstica. Cita também que seu irmão fala sobre ele, mas ao seu ver, parece que ele ficou parado no tempo. Ela explica que é óbvio que homens e mulheres não são exatamente iguais, mas nada disso importa. Todo ser humano precisa comer, e por isso, cozinham, e isso gera lixo. Por isso, limpam, então todo mundo precisa aprender a cuidar da própria bagunça. E tudo se resume a isso.
Ele fica sem argumentos e diz que faz todo sentido. Ela ainda diz que se, mesmo depois de aprender, ele quiser que alguém cuide da bagunça dele, que seja, mas pelo menos ele vai aprender a dar valor. Ela o convida a participar por um dia do clube. É algo que ele precisa ver. Ogami fala que não consegue. Ela fala que se ele não for, não vai mais emprestar seu irmão. Kotatsu fala que ela conseguiu chantagear um assassino lendário. Já na sala do clube, ela conta que é uma aula experimental e eles irão aprender a fazer onigiri e sopa de miso, algo bem simples. Ele percebe que tem vários meninos ali. Ela o chama e aproveita para fazer uma aposta. Se ele achar a aula chata, ele vence, e com isso, ela se compromete a cuidar das necessidades dele por meio ano, como atividade do clube. Em pensamentos, fala que ela é bem direta. E se eu perder? Pergunta Ogami. Ela responde que ele vai ter que se matricular no clube. Aliás, se gostar, não tem por que negar. Após aprender o passo a passo e finalizar a sopa, ele experimenta e diz que realmente ficou uma delícia. Após o fim da aula, ela pede para eles levarem o que sobrou para casa. Então ela pergunta o que ele achou. Sendo sincero, ele responde que achou bem normal. Ela ri e diz que é uma pena. Ele deixa claro que não achou chato também, e diz que pode considerar um empate. Ela responde que não, pois o jogo ainda não acabou. Enquanto volta para casa, Kotatsu fala que ele é muito mesquinho, e pergunta se ele só disse aquilo porque não queria perder, lembrando até que ele elogiou após tomar a sopa. Ele responde que não é nada disso, realmente estava gostoso, mas era só isso. A atividade não foi legal o suficiente para ele fazer querer entrar no grupo. Em seguida, ele pergunta se Kotatsu vai querer comer o que sobrou. Kotatsu fica animado agradecendo, mas recusa após ter uma ideia. Ogami não entende. Kotatsu questiona se ele não tinha os exames para fazer no laboratório com a Eri. Já de noite, enquanto estuda, Eri liga para ele. Ela cita que ele lhe deu a comida e pergunta o que aconteceu para ele fazer isso do nada. Em seguida, pergunta como ele foi parar no clube de economia doméstica. Ele fala para ela não encher, pois nem entrou no clube. De qualquer forma, ela conta que acabou de comer com a Kozue, sua filha, e agradece, pois estava ótima. Em seguida, ela chama a Kozue e pergunta se ela não quer dizer algo. Sua filha diz que estava uma delícia e agradece também. Ele lembra que a irmã de Ryo tinha feito uma correção, dizendo que era bom cuidar da própria bagunça, mas cozinhar é outra história, e pediu para ele levar a sopa e o onigiri que fez para dar a alguém que ele goste. Na verdade, cozinhar para alguém é 100 vezes mais divertido do que cozinhar para você mesmo. Sua filha cita que a sopa estava um pouquinho salgada. Emocionado, ele diz que entendeu. Ela pergunta o que foi, que a voz dele tá estranha. Ele responde que é um resfriado. Kotatsu pergunta se era a Eri. Ele responde que sim. Após um silêncio, ele fala que perdeu a aposta. No dia seguinte, ele se matriculou no clube. Kotatsu fala que isso vai ser bom para ele consertar o seu... Mas Ogami interrompe, dizendo que entendeu o que ele quis dizer. Após isso, ele encontra Mitsuoka na porta da sala do clube. Ao ver o papel de inscrição, ele pergunta se ela também vai entrar no clube. Mitsuoka pergunta por que ele também está ali. Ogami responde que é uma longa história e pergunta o motivo dela. Ela responde que achou que seria bom para ajudar no restaurante e pede para ele não contar para ninguém e não puxar assunto demais com ela. Ele fala que entendeu. Kotatsu recebe uma mensagem de Eri e fala a Ogami que ferrou tudo. Ele pergunta o que foi. Kotatsu explica que tem uma forma de voltar ao normal e vai direto ao ponto, explicando que ele precisa se casar com a Nori Mitsuoka. Ogami pergunta o que ele está dizendo, se ainda é sobre voltar ao normal. Kotatsu coça a cabeça e explica que saiu uma notícia absurda sobre a farmacêutica Mitsuoka, dizendo que o noivo da Nori Mitsuoka vai herdar a empresa. Ogami não acredita e cita que anunciar algo assim só traz desastres. Kotatsu diz que não sabe as reais intenções, mas não podem ignorar isso depois de ouvir as palavras do sequestrador sobre Mitsuoka saber dos segredos da empresa de seu pai. Inclusive, essa mesma informação está circulando no mercado negro como informação altamente confiável. Conclusão: para saber os segredos daquela vespa não vai adiantar tortura ou forçar a barra. A única saída é herdar a empresa, ou seja, ele se tornar o noivo dela. Ogami responde que é impossível. Ele é um quarentão divorciado e não pode se casar com a menina do fundamental. É quando ele escuta um garoto dizendo que vai se confessar para Mitsuoka. Afinal, se namorar com ela, ele vai virar o herdeiro da empresa. Mais tarde, no restaurante do tio da Mitsuoka, em pensamentos Ogami cita que esquece todos os problemas quando come o lamen dele, e que esse papo de virar noivo não vai rolar para um tiozão como ele. E a busca para recuperar seu corpo voltou a estaca zero. Mas não quer saber disso agora. Após comer o lamen, ele agradece, pois estava delicioso. Mitsuoka fala que ele nunca muda. Ele concorda e cita que ela deve estar com uma dor de cabeça após tantas declarações. Enfim, ele cita que veio apenas comer o lamen e já está de saída. Seu tio avisa que ela já pode ir para casa. Enquanto acompanha na volta, Mitsuoka fala que seu pai é um idiota por ter feito isso tudo e fica furiosa. Ela pergunta se Ogami não concorda, mas ele está lendo um livro e cita que é um problemão. Ela fala que ele nem está prestando atenção. Ele responde que entende de verdade, mas, enfim, ele muda de assunto, perguntando sobre a aula de inglês. Como assim, enfim? Pergunta ela. Em seguida começa a dar risada e fala que prefere assim mesmo, que queria tanto ter uma conversa besta dessas com seus amigos.
e pergunta se ela deve conseguir isso no clube. Conseguir o quê? Pergunta Ogami. E ela responde: um amigo. E deixa claro que não está dizendo que ele é amigo dela. No dia seguinte, Kotatsu fala que o clube vai começar. Ogami cita que precisa aprender a cuidar da sua própria bagunça. Ao chegar na porta do clube, ele pergunta à presidente o que está acontecendo. Ela responde que tem um probleminha. Desde então, estão com sobras de candidatos para entrar no clube. E conta que todos estão atrás da Noren. Os garotos falam que é tudo coincidência. Um outro diz que adora economia doméstica. Ao olhar para o lado, ela vê a presidente, em seguida Ogami, e tem uma ideia. Ela grita falando para não encherem o seu saco, e deixa claro que já tem um namorado. Ele é o Juzogami, deixando todos surpresos, inclusive ele.